Fala pessoal, na aula de hoje nós vamos entender um pouco aqui, de maneira simples e objetiva, o que são tabelas de frequência, tá? E como que a gente representa nossas variáveis através de tabelas de frequência, beleza? Então, vou deixar um roteiro aqui, tá? Um resumo com a minutagem aí de onde está cada parte do vídeo, né? Vocês ficam à vontade para pular aí, beleza? Então, antes da gente começar, né? A gente precisa entender aqui sobre os tipos de variáveis, não é isso? Então, olha só, quando a gente vai extrair informações de uma planilha de Excel, de uma base de dados, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual é o tipo dessa variável. Então, existem inúmeros tipos, tá? Mas a gente vai tentar resumir na medida do possível aqui nesses dois, beleza? São as variáveis quantitativas, certo? Essas variáveis representam quantidades, números, beleza? E as variáveis qualitativas que representam características, atributos, ok? Qual é a diferença entre elas? Bom, isso que eu já expliquei, né? O fato, né? Por exemplo, o próprio nome já diz, né? Variável quantitativa tá trazendo uma quantidade, beleza? Então você está medindo ou, sei lá, contando alguma coisa, tá? Quando essa variável ela é resultado de uma contagem, tá? Através de números inteiros, essa variável é uma variável quantitativa discreta, beleza? E quando ela é resultado de mensuração, ela é contínua, ou seja, quando tem aquelas casas decimais, né? Quando pode ser encontrado decimais aí nessas medidas. Então temos aqui alguns exemplos, tá? Resultado de contagem, número de filhos, né? Não tem meio filho, só tem um filho, dois, três, nenhum, etc. Né? Número de pacientes, número de ligações, tudo que você pode contar através de inteiros vai caracterizar uma variável discreta, tá? Já as contínuas, você tem peso, né? Quando você sobe lá numa balança, você vai ter lá que o seu peso é 90,3, né? Então você tem uma variável em escala contínua. Altura, mesma coisa, né? Uma pessoa tem 1,71 m, 1,95 m, 1,50 m, né? Então, esses são os principais tipos de variáveis quantitativas, tá? Já as qualitativas são atributos ou qualidades que são atribuídos a um elemento da amostra. Por exemplo, eu vou começar aqui pelas nominais, tá? Por exemplo, a nacionalidade de uma pessoa. Né? A nacionalidade ela não pode ser representada por um número, na verdade. Então, o cara é brasileiro, é americano, é francês, sei lá. Isso é uma variável qualitativa nominal. E qual que é a diferença aqui entre nominal e ordinal? A principal diferença é que nas ordinais existe uma hierarquia, né? Como se fosse uma ordem bem definida entre essas qualidades. O principal exemplo disso, que é uma das que a gente vai ver na aula de hoje, é o grau de escolaridade, por exemplo, né? Fundamental, médio e superior. Não é representado por número, mas existe uma escala entre elas, né? É uma hierarquia entre elas. E outro, né, estágio de uma doença, né? Pode ser, por exemplo, inicial, médio e avançado. Né? Nível de dificuldade, fácil, médio e difícil, né? São variáveis que são representadas por qualidades, né? E essas qualidades possuem uma ordem, tá? Quando não possui ordem, a gente tem nominal, beleza? Então, essas são as principais diferenças. E nessa aula de hoje, o que a gente vai ver aqui é como a gente representa cada uma dessas variáveis aqui através de tabelas de frequências, beleza? Então, a gente vai começar com as variáveis qualitativas, porque é mais simples, na verdade. Então, eu vou considerar aqui um exemplo, né? Esses dados aqui são de um exemplo do livro do professor Bussabe, certo? De estatística básica. E essa planilha aqui dá até para a gente achar, tá? Posso até deixar o link depois para a gente ter acesso a ela. Então, nós temos aqui, imagine isso aqui como sendo uma planilha de Excel, tá? Nós temos 36 funcionários, tá? De uma empresa específica. Aí nós temos aqui, por exemplo, o N representa o número do funcionário. Então, o funcionário 1. Aí tem algumas variáveis aqui, ó. Ele é solteiro, tem um fundamental completo, 4 salários mínimos, aqui tá em salários mínimos, tá? É só uma observação, pessoal, esse valor aqui tá bem defasado, tá? Porque é de muitos anos atrás, né? O salário mínimo já aumentou muito, né? Esses valores aqui, né? Não são totalmente reais, né? Assim dizendo. Então, quantidade de anos inteiros, meses e a região de procedência, né? De onde essa pessoa é, se ela é da capital ou do interior, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, né? Em se tratando das variáveis qualitativas, eu pergunto, né? Quais são as variáveis qualitativas dessa base de dados aqui? Nós temos 2, 4, 6, 7 variáveis. Né? Quais dessas são qualitativas? Né? Que é o que a gente vai começar. Né? Então, são elas: estado civil,
grau de instrução e região de procedência, beleza? Quais dessas três variáveis são nominais, não possuem hierarquia, né? Bom, região de procedência não possui uma hierarquia, interior, capital e outro não tem uma ordem bem definida. Estado civil também não, né? Solteiro e casado, né? Não existe uma maior ou menor, uma ordem bem definida para isso, né? E o grau de instrução, ele vai ser ordinal, né? Então, região de procedência e estado civil nominais e grau de instrução ordinal. A gente vai aprender como a gente representa, primeiramente, essas variáveis qualitativas, certo? Então, basicamente, o que a gente tem aqui, vamos voltar para cá, para eu representar qualquer uma dessas três variáveis aqui, né, em uma tabela de frequência, né, a gente simplesmente conta os valores observados de cada categoria, não é isso? Então, olha só, eu vou ver aqui, ó, solteiro, uma pessoa que é solteiro, depois casado, ó, depois dois casados, depois solteiro de novo. Então, a gente conta a quantidade de observações em cada uma dessas colunas, né, e com isso a gente consegue elaborar uma tabela com essas informações resumidas, né? Então, enquanto para variáveis quantitativas, que é o que a gente vai ver no final da aula, a gente faz essa divisão em intervalos de classe, certo? Vamos começar pelo estado civil, tá? Fazendo essa conta aqui, a gente contou, né, através da contagem, 20 funcionários que são casados e 16 solteiros, certo? Então, dos 36, 20 são casados e 16 são solteiros. A gente tem o que é muito comum nessas tabelas de frequência, né? Essa frequência relativa, tá? Então, isso aqui é a frequência que a gente chama relativa. E a gente chama de frequência relativa porque representa o valor de cada categoria em relação ao total, certo? Então, por exemplo, como que eu chego nesse 0,556, né? 3 5 e um 6. Então, a gente tem aqui, olha só, a frequência relativa, né, de quem é casado, dos casados, assim dizendo, né, vai ser 20 dividido por 36, que é o total, né? Ou seja, a frequência dos casados relativa em relação ao total. Então, a gente tem que esse valor vai ser aproximadamente 0,5556. Eu arredondei a última casa aqui porque esse valor é uma dízima, tá? E aí, se você multiplica essa frequência relativa aqui por 100, você tem o percentual, tá? Então, óbvio que existem muitas tabelas de frequência, tá? Mas o essencial para descrever uma variável qualitativa em uma tabela de frequência é você ter as categorias, uma coluna para as categorias, ocorrências, frequências relativas e o porcentagem, né, em relação à frequência relativa. Ou seja, agora, para os solteiros, né, há um outro exemplo, esse 0,44, né, isso aqui nada mais é do que 16, que é a quantidade de funcionários solteiros, dividido por 36. Então, isso aqui vai ser próximo de zero, também vai ser uma dízima, tá? 4, 4, 4, 4, beleza? Percebam que é intuitivo a gente imaginar, né, que a soma das frequências relativas é igual a 1, tá? A frequência relativa, pessoal, sempre vai ser um valor entre 0 e 1. De maneira análoga, né, como a gente está multiplicando essa coluna aqui por 100 para chegar na frequência relativa em percentual, né, ou seja, a porcentagem, tá? A gente tem que 55,56% dos funcionários são casados, enquanto 44,44% dos funcionários são solteiros, beleza? Enquanto a soma das frequências relativas é 1, né? A soma das porcentagens é igual a 100, obviamente, beleza? Então, é dessa forma, né, que a gente consegue resumir essa informação de uma variável quantitativa. Você conta, depois você calcula a frequência relativa, depois você calcula o percentual, se você quiser, tá? O percentual ele é mais didático para representar essas informações. Região de procedência, mesma coisa, tá? Capital tem 11, tá? Se você pega a frequência relativa, né, de quem mora aqui, no caso, na capital, ok? Você vai ter 11 dividido por 36, que é aproximadamente 30,56. E eu estou colocando aproximadamente, pessoal, porque tem várias casas além desses valores aí, tá? Opa, 0,3056. Se você multiplica por 100, aí sim que você chega no percentual, né? 30,56%, beleza? Ou seja,
30,56% desses funcionários são da capital. De maneira análoga, 33,3% são do interior, ou outra, né? De repente, outro estado, outro país, né? 36,11%. Ok? Já no grau de instrução, pessoal, a gente pode observar que nós temos uma variável ordinal, ok? A gente tem uma variável categórica, beleza? Só que ela vai ser ordinal. Existe uma hierarquia entre as observações. Então aqui vocês podem notar que isso aqui vai ser exatamente o mesmo procedimento que a gente fez nas tabelas anteriores, tá? Só que vocês vão poder notar isso aqui de diferente, que é exatamente a frequência acumulada. Revisando, esse 0,333343 aqui, né? A gente tem a frequência relativa dos funcionários com ensino fundamental vai ser 12 sobre 36, né? Que vai ser uma dízima, né? Que eu vou aproximar para 0,333, beleza? Então, faz isso para todo mundo. Só que agora a gente pode notar que a gente vai ter aqui a frequência acumulada, tá? Como a minha variável é ordinal, eu posso acumular em vários pontos. Como assim? Ora, eu posso dizer o seguinte, esse 12 aqui vai ser exatamente o mesmo resultado da primeira categoria, que é a categoria, entre aspas, a primeira, né? Então, olha só, eu tenho... O que eu quero dizer com essa coluna aqui? 12 funcionários têm até o ensino fundamental, que é o valor menor, beleza? Quando vai para o médio, você percebe que tem 30 aqui, tá? Ou seja, 30 funcionários têm até o ensino médio. De onde vem esse 30? Ora, do 12 mais do 18. Ok? Então, 12 mais 18, a gente vai encontrar o 30. E tanto é que na nossa última categoria aqui, né, o 36 vai ser exatamente o tamanho da nossa amostra. Beleza? Então, e aqui, né, a frequência acumulada em porcentagem, né? Basta você pegar esse valor da frequência acumulada e fazer da mesma forma que a gente fez nos exemplos anteriores, né? Por exemplo, na verdade, deixa eu puxar daqui, olha só. 83,33, isso aqui vai ser esse 30 aqui, 30 dividido por 36, que vai resultar em 0,8333, né? Isso aqui eu já estou, né, fazendo diretamente, multiplicando por 100, né? E aí a gente chega nesse valor do percentual, né? Obviamente, você pode criar uma coluna para colocar o valor da frequência acumulada relativa, né? Não tem problema nenhum, beleza? Aqui eu já coloquei acumulada diretamente. Então, é interessante na hora da gente analisar os dados, porque a gente olha para cá, a gente pode notar, por exemplo, 33,33% dos funcionários possuem até o fundamental, 83,33% dos funcionários possuem até o ensino médio, né? E, óbvio que 100%, né, até o superior, porque superior, nesse exemplo, com esses dados, era, digamos, o maior nível do grau de instrução, beleza? Então, é dessa forma que a gente calcula, né, as tabelas de frequência para variáveis qualitativas. No caso, né, lembrando um adendo aqui, quando você tem uma variável ordinal, você consegue fazer essa coluna aqui das frequências acumuladas. Quando é nominal, você não consegue, porque não existe você somar categorias e simplesmente não tem uma interpretação prática, beleza? Então, a gente só pode fazer essa acumulada quando a nossa variável for ordinal, ok? Indo agora para as variáveis quantitativas, né? As variáveis quantitativas, pessoal, elas são representadas aí no caso, né, por exemplo, média, né? Mediana. Vocês já devem ter ouvido falar em algum momento aí, né? Mediana e etc, né, que são as medidas de posição. Ou então, né, por medidas como variância, né? Desvio padrão e etc, que são medidas de dispersão, beleza? Então, é mais comum, também vai ter vídeo para isso, tá? Para a gente tentar resumir o máximo que dá aí sobre essas medidas de tendência central e de dispersão, né? Medidas características. Só que a gente também pode representar variáveis quantitativas, como o salário, nesse caso, em variáveis, em tabelas parecidas com essa que vocês estão vendo aí à direita, tá? A gente tem aqui, ó, intervalos, tá? Intervalos, por exemplo, quem recebe de 4 até 8 salários, eu tenho 10 pessoas, né?
você enquadra esses números como se fossem, na verdade, em intervalos de classe, né? O que a gente chama de intervalo de classe, beleza? Então, essa é uma maneira da gente representar variáveis quantitativas em tabelas de frequência. Mas como que a gente faz isso, né? Então, vamos lá. Aqui, você pode notar, eu já vou falar da primeira forma que a gente pode fazer isso, que na verdade, vamos para cá, ó. Existem alguns critérios, tá? Nenhum é absoluto, né? Você pode escolher o critério que você vai usar. O primeiro deles é o que está feito aqui, né? Que é o critério arbitrário, né? Que é de acordo com o conhecimento do pesquisador. Então, vamos supor, o camarada olhou para esses dados aqui, né? Olhou para a distribuição desses dados aqui. Esses aqui, pessoal, só lembrando, tá? Eu extraí os valores da coluna tabela, beleza? Então, vamos voltar aqui, ó. Eu extraí esses valores aqui, tá? Como se fosse apenas um único vetor, ok? Então, você vê aqui, ó, 4, 4,56, 5,25. Você pode observar aqui, ó, tá? Esses valores aqui. As 36 observações, tá? Então, o camarada olhou para isso aqui e pensou, bom, esses dados aqui, eu posso usar 5 classes, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Uma classe vai ser um intervalo, né? Que a gente vai alocar esses dados aí, beleza? Então, o camarada escolheu, né, cada classe de tamanho 4, né, arbitrariamente, e o cara fez essa tabela, tá? Que está resumindo bem esses dados, ok? Então, esse é o primeiro critério. Você pode achar que imaginar, de acordo com o seu conhecimento aí, que é 4, que é 6, enfim, fica a seu critério. 3 ou mais, né, um valor maior, enfim, esse é o primeiro critério, tá? A gente tem a regra de Sturges, né, e a regra da raiz quadrada, que é exatamente também, né, para a gente definir essas duas regras aqui, elas vão ajudar a gente a definir o número de intervalos, na verdade, o número de classes, né? Na verdade, também no intervalo, né? Porque vocês vão ver que tá associado, né? Mas vai ser o número de classes, beleza? Então, tem essas duas regras aí para auxiliar caso você não tenha conhecimento nenhum sobre os dados que você está trabalhando, ok? Então, basicamente, pessoal, para os dois métodos, tanto a regra de Sturges quanto a regra da raiz quadrada, a gente tem na verdade, quatro, né? 4 procedimentos aí que a gente faz, tá? O primeiro deles é calcular a amplitude total, beleza? Então, ou seja, vamos voltar aqui para o exemplo, tá? A gente tem aqui, menor valor é 4, tá? O último valor, o maior valor é 23,2. A gente precisa, antes da gente saber o número de intervalos que a gente vai dividir, a gente precisa saber qual o tamanho do intervalo total, na verdade. Então é exatamente isso que a gente faz em qualquer método, beleza? Inclusive nesse método aí que foi determinado pelo pesquisador. Então, olha só, eu pego a maior observação da minha variável x, tá? Que eu estou nomeando ela de x, menos o menor valor. Então, a gente tem a amplitude total. A amplitude total, inclusive, é uma medida estatística, né? É uma estatística que é a diferença do máximo, né? Do valor máximo encontrado na amostra para o mínimo. O segundo passo é calcular o número de classes, tá? E é aqui que a gente vai diferenciar a regra de Sturges da regra da raiz quadrada, beleza? Na regra de Sturges, o número de classes é determinado como k igual a 1 mais 3,322 vezes o logaritmo de n. Esse n é o tamanho da amostra, ok? Se você tem, no nosso caso, 36 elementos, vai ser o logaritmo de 36, beleza? E pronto, aí olha só, eu peguei aqui, vamos supor, um exemplo hipotético aqui, né? Eu tenho o 4 e o 23,3, beleza? Vamos supor, tá? Que eu encontrei, só um exemplo para você entender aqui o que a gente vai fazer no terceiro passo. Eu encontrei que o K é igual a 3 classes, né? Quando eu encontro o K igual a 3 classes, eu divido a amplitude, que é o total, certo? Pela quantidade de classes, no caso 3, para eu saber exatamente o tamanho de cada pedacinho desse aqui. E é exatamente isso que a gente faz quando a gente calcula a amplitude das classes, o tamanho das classes. Ora, você pega o valor total, né, do mínimo até o máximo, e divide na quantidade de classes que você encontrar, beleza? Então, no nosso caso aqui não foi 3, a gente vai ver que vai ser outro valor, tá? E aí, uma pergunta muito frequente é o seguinte, bom, esse valor aqui, né, a gente está olhando para essa fórmula, né? Essa fórmula aqui, critério de Sturges, provavelmente vai resultar num decimal, né? E não tem como
existir um número decimal para o número de classes. Aqui, pessoal, você vai para o quarto passo, arredondar se necessário, né? Então, você vai arredondar para o valor mais próximo, tá? Existem literaturas aí que instruem você a arredondar sempre para mais, outras sempre para menos, ou a truncar sempre, tirar os decimais, né? Enfim. Mas, por exemplo, o que eu vou sugerir aqui para vocês é que, por exemplo, você encontrou 6,2, você arredonda para 6. 7,8 você arredonda para 8. Por quê? Isso aqui está mais próximo de 6. 7,8 está mais próximo de 8 do que de 7, né? E assim por diante, beleza? E aqui nós temos o mesmo procedimento, só que no lugar de usar o critério de Sturges para a gente calcular a quantidade de classes, a gente tem o critério da raiz quadrada, beleza? Então, raiz quadrada de n. No nosso caso aqui, né, o n é igual a 36, a gente já sabe disso, né? Ou seja, significa que a raiz quadrada de n é igual a 6. 6 classes, fechadinho, não vai ter decimal aqui, não precisa arredondar, beleza? Então, pessoal, vamos agora, eu vou passar aqui para outra página aqui, para a gente resolver um exemplo, tá? Para esses dois métodos aí, usando, para a gente construir tabela de frequência baseada nesses dois métodos, ok? Então, pessoal, para a gente resolver esse problema, né, ou seja, criarmos a nossa tabela de frequência, né, com esses intervalos de classe, a gente tem as nossas observações aqui, tá? Já coloquei as observações em rol, tá? Do menor para o maior. E aí o que a gente quer, tá? Eu vou montar aqui um esboço, tá? De uma tabela que a gente tem a categoria, né? Ou a classe, no caso, né? Vou botar classe, beleza? Ou intervalo. Intervalo de classe. Intervalo de classe. Frequência naquele intervalo de classe. Frequência relativa e frequência relativa em percentual, beleza? Tá ok. Então, o que acontece? O que a gente quer é encontrar um número de intervalos plausível, tá? Para... Deixa eu organizar aqui. Pronto. Um número de intervalos plausível para a gente conseguir representar esses dados através dessa tabela, tá? Então, o primeiro passo é encontrar a amplitude, como a gente viu, né? Total. Certo? O que é amplitude total? A gente já viu que a amplitude total é o valor máximo, né? 23,20, que é esse valor aqui, já está ordenado, né? Menos o valor mínimo, que é 4. Tá? Ou seja, isso aqui é 19,2. Beleza? Ou seja, a gente já sabe que nós vamos representar nossos dados aqui no intervalo de 4 até 23,20, né? E a gente já sabe que esse intervalo aqui é 19,2. Agora, o que falta para a gente? Definir a quantidade de classes. Beleza? E é isso aí que é aí onde tem a diferença do critério de Sturges ou da raiz quadrada, tá? Vocês vão ver que nesse caso vai dar a mesma coisa, mas vocês vão notar que o procedimento para a gente calcular isso é diferente. Então, vamos lá. Segundo passo, eu vou botar aqui o critério de Sturges. Certo? No critério de Sturges, o meu K vai ser 1 mais 3,322 vezes o logaritmo na base... é porque o logaritmo é na base 10, tá? É o logaritmo do tamanho da amostra, que nesse caso é 36, tá? Se você tiver uma amostra de 50, 60, enfim, vai aumentar esse logaritmo na medida que você aumentar o tamanho da amostra, tá? E esse valor aqui, de acordo com o critério de Sturges, tá? Vou até botar um asterisco aqui. De acordo com o critério de Sturges, ele é 6,17. Se você arredondar, tá? O 6,17 ele está mais próximo do 6, tá? Alguns colocariam 7, tá? Mas eu vou recomendar vocês a usarem 6 como intervalo, beleza? Se a gente usasse o critério da raiz quadrada, certo? O critério da raiz quadrada, o K vai ser simplesmente a raiz quadrada no nosso tamanho amostral, que é 36. Ou seja, o K é igual a 6. Ou seja, para os dois métodos, a gente encontrou intervalos de classe iguais, beleza? No passo 2.
Qual que é o passo 3? Né? Que é o final aqui. A gente já fez o passo 4, né? Porque a gente arredondou no critério de Sturges. Mas qual que é o passo 3? No caso, a gente vai calcular a amplitude da classe. Ok? Ou seja, o H, que é a amplitude da classe, vai ser esse 19,2 aqui, que vai ser o valor máximo menos o valor mínimo, dividido pela quantidade de classes aqui que a gente achou. Né? Ou seja, se a gente dividir isso, a gente vai conseguir saber o valor de cada pedacinho desse aqui que a gente vai determinar. Beleza? Então, ou seja, isso aqui vai ser 19,2 dividido por 6. Ou seja, o nosso H ele vai ser igual, vamos fazer aqui essa continha, 19,2 dividido por 6 vai ser igual a 3,2. Beleza? Então, cada pedacinho desse aqui vai ter 3,2 de tamanho, não é isso? Ou seja, pessoal, a nossa primeira classe aqui, tá? Vai ser do 4, que é o menor valor. A gente vai incluir o 4 e excluir. Esse próximo valor aqui vai ser 4 mais 3,2, ok? E é exatamente esse, quando você soma, vamos olhar aqui em cima, quando você pega 4 aqui, soma com 3,2, você vai ter esse segundo ponto aqui. Quando você soma com 3,2, você vai ter o terceiro, e assim por diante, tá? Então, consequentemente, nós vamos ter que o valor desse intervalo aí vai ser 7,2, tá? Detalhe, esse sinal aqui, tá? Ele está incluindo o número 4, mas não está incluindo o 7,2. O 7,2 vai ser incluído só na próxima, beleza? O próximo vai de 7,2 até soma 3,2, 10,4. O outro vai de 10,4 até 13,6. 13,6 até 16,8, né? Isso você percebe aqui, ó, que já tem 4 classes, né? Faltam mais 2, tá? Tem 16,8 soma 3,2 vai até 20, certo? E o outro vai de 20 até... Aí aqui eu vou incluir, tá? Porque só tem um único valor final, que é exatamente esse último ponto aqui, né? Que é 23,2. Então, tá aqui definido os nossos intervalos de classes, né? Inicialmente, calculamos o número de classes, que são 6. Você pode observar que tem 6 classes aí. E aí, temos com isso o intervalo. Se a gente volta aqui na nossa linha aqui dos nossos valores, né, da posição desses nossos valores, é exatamente isso, ó. O 7,2, ele está aqui, né? O 10,4, ele está aqui, né? E assim por diante. Até o último valor que a gente consegue observar na nossa amostra, beleza? Agora, basicamente, pessoal, construímos as classes. A única coisa que falta é a gente contar quantos valores vão estar em cada classe, não é isso? Ou seja, quem que vai estar entre 4 e 7,2? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! 7 só, né? Então, temos 7 aqui, beleza? Entre 7,2 e 10,4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 11, né? 11 observações aqui. De 10,4 até 13,6, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 aqui. De 13,6... Ah, não, peraí. 10,4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, é só 7. O 13,6 só é incluído no outro. 13,6 até 16,8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aqui. 16,8 até 20. 1, 2, 3. E na última categoria, que a gente incluiu o último valor, 1. Tá certo? Então, se você soma aqui, ó, nós temos 7 vezes 3, 21. Mais 11, 32.
mais 4, 36. Nós temos 36 observações, tá? E aí, a frequência relativa aqui, mesma coisa que a gente fez inicialmente, né? Deixa eu até tirar esse percentual aqui, que é 7 dividido por 36. Aqui, 11 dividido por 36, tá? E se você quiser a frequência relativa em porcentagem, tá? Você simplesmente multiplica por 100. Beleza? Então, pessoal, é isso, tá? Para completar essa tabela aqui, 7, 36, 7 sobre 36 também, tá? 3 sobre 36, você pode arredondar aí para 3 ou 4 casas decimais, 1 sobre 36, beleza? Então, esse método aqui, ele é uma maneira de você caracterizar variáveis quantitativas, tá? Através de tabelas de frequência. No entanto, é mais recomendado que a gente use mesmo, né? Óbvio que vai depender do objetivo do pesquisador, mas é mais recomendado que a gente utilize, caracterize essas variáveis através das medidas de tendência central e dispersão, beleza? Vai ter um vídeo sobre isso, assim que tiver, eu vou deixar aí para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.